Bom, pessoal, vamos dar início então à nossa palestra de hoje sobre osciloscópios, né? Manutenção usando o osciloscópio. Primeiramente vamos falar dos cursos, né, presenciais e online da Top Treinamentos. Tem muitos aí na sala que não sabem, não conhecem ainda a Top Treinamentos, né? Nós temos cursos de Notebook 1, 2 e 3. Agora foram divididos, esses cursos foram divididos. Os nossos alunos que ainda não sabem, né? Nós dividimos o curso de notebooks, tá? Nós estamos fazendo 1, 2 e 3. 1 é o básico, o 2 o avançado e o 3 é a interpretação de esquemas, tá? Que é o final do curso. Temos um curso de retrabalho de BGA, com a IR6000 e a Scotland R590, que é a mesma da Ronton R490. Curso de operação de instrumentos de teste de bancada, né? Multímetro, capacímetro, capa-cheque, osciloscópio, frequencímetro, fonte. Todos esses equipamentos utilizados na bancada para manutenção de placas eletrônicas. Curso de eletrônica analógica para manutenção de placas, é um curso novo, tá? Não é aquele curso de eletrônica avançada, né? Que tem lá online também, eu esqueci de colocar aí nesse quadro, mas nós temos dois tipos de curso de eletrônica. Temos o avançado, tá? São 10 módulos, a duração é grande, né? É para especialização em eletrônica realmente. Temos esse curso de eletrônica também para manutenção de placas, tá? É mais básico, somente para aqueles que não querem fazer um curso muito extenso. Então eu estou fazendo um curso menor. Então, agora nós estamos também com curso TV e monitor LCD LED, né? Tá? Vai ter o básico, depois falar da placa de fonte, vai ter um curso sobre placas de fonte, um curso sobre placas de sinal, a main unit, né? Um curso sobre a TECON, tá certo? Que é a placa controladora do LCD, e um curso também sobre a placa inverter, aquelas placas que usam a lâmpada, tá? E as que usam também a LED, certo? Que são integradas na fonte. Vamos ter um curso de tablet também, nós estamos montando um curso de tablet. E vamos também ter um curso de Java, tá? Java básico, avançado e Java para web. Está sendo montado ainda. Vai ser lançado o Java básico de início, depois lançaremos o avançado e depois o de web, né? Para a pessoa poder ir fazendo os cursos passo a passo, certo? Bom, vamos dar início então à nossa palestra do dia 19, tá? Que é hoje, né? Introdução ao uso do osciloscópio na manutenção eletrônica. Parte 1. Por que parte 1? Porque é muita coisa, né? É muito assunto, não dá para a gente dar todo... Hoje à noite não tem condições da gente dar, certo? Então a gente vai falar hoje, porque tem muitas pessoas ainda que não conhecem esse equipamento, tá certo? Não sabem como mexer com ele, nunca tiveram acesso a um osciloscópio, nunca viram um osciloscópio, né, pessoalmente. Então tem pessoas aqui na sala que já mexem com osciloscópio, né? Então essa palestra de hoje vai ser uma introdução, tá certo? Nós vamos falar sobre o osciloscópio, como ele é, o que é, para que serve, né? Tá? E vamos falar sobre os controles dele, né? Cada controle dele, como é, como é que funciona, para vocês irem tomando conhecimento, né? Indo conhecendo o osciloscópio para poder, então, um dia trabalhar com ele, né? Um dia que vocês puderem comprar um osciloscópio, seria interessante, porque é um equipamento de teste muito interessante, tá? Muito útil na bancada, ele quebra um galho tremendo, tá? Para vocês terem uma ideia, ele é voltímetro, ele é frequencímetro, tá? Ele mede os sinais, a gente vê os sinais, né, graficamente na tela, certo? Então ele ajuda muito a gente, ajuda demais. A gente vê ruídos, né, amplitude de sinal, realmente se o clock de uma placa-mãe, por exemplo, se o clock está realmente dentro da frequência, se tem uma amplitude adequada, né? Se o sinal está com uma amplitude adequada, se ela não está com distorção, tá? Que tudo isso pode causar o travamento da placa, né? A placa pode deixar de funcionar, ou não funcionar, ou travar, né? Por esses motivos, certo? Estamos falando de notebook, né? Na televisão também pode acontecer de travar a tela, de
de dar ruídos na tela, de não funcionar, colorido não ficar estável, tá? Então, várias situações que o osciloscópio é interessante de você ver os sinais, né? Os sinais LVDS que saem da placa Main Unit para TECON, né? Tá? No notebook para você ver o funcionamento dos cristais, nos clocks, tá? Tem muita coisa que você pode ver, a BIOS, se está sendo acessada a BIOS, né? Tudo isso dá para ver com o osciloscópio, é muito interessante. Vamos começar então fazendo uma introdução sobre o osciloscópio. Eu vou sempre aguardar um pouquinho quando eu mudo o slide, porque tem pessoas que realmente demora para esse slide entrar, tá certo? Então vou sempre dar uma pausa depois da troca do slide. Se vocês não estiverem vendo esse slide introdução ou osciloscópio, vocês me avisem aí que eu volto e retorno novamente o slide, tá certo? Então, o som tá baixinho, aumente o som, Carlos Uraí. Tem um botãozinho que você aumenta o som aí, ó. Do lado do Talk Now tem um botão aí que você pode aumentar o seu som, certo? Eu estou com o som aqui de microfone já quase no máximo, né? Então, se eu botar muito som aqui, pode distorcer aí, tá certo? Deixa eu ver aqui uma coisa, então. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o som do microfone. Aumentou aí agora? Deve ter ficado escambotado, né? Deixa eu diminuir aqui, que senão vai ficar... Deixa eu diminuir um pouco aqui. Pronto. Como é que ficou agora, pessoal? Vê se melhorou o som do microfone aí para vocês. Pronto, então vocês têm que ver aí o som de vocês, porque às vezes não é aqui, né? Às vezes é o computador de vocês aí que tem um som baixo. Seria interessante colocar uma caixa de som, alguma coisa assim dessa natureza. Se você tiver, inclusive, com notebook, o notebook tem um som muito baixo, né? Eu não posso botar demais aqui, porque se eu colocar demais vai dar distorção, aí fica ruim aí na gravação também, tá? Bom, eu acho que melhorou bastante aí, né? Vamos dar uma olhada aqui então. O osciloscópio. Tá? O osciloscópio é um dos instrumentos mais usados em teste e análise de defeitos em geral. Tá? É um equipamento muito utilizado na bancada. Não é um equipamento barato, tá? Na faixa um equipamento bom hoje, Tektronix, você encontra por R$1.000, R$1.200, tá? Na Farnell, a Farnell tem uns osciloscópios bem baratos. Agora acabei de comprar um modelo novo, um lançamento novo da Tektronix, né? O TBS 1052. Paguei R$1.052 ali na Farnell, tá? Chegou hoje para mim, inclusive. Esse osciloscópio a gente vai usar na parte 2, no osciloscópio parte 2, tá? Na sexta-feira que vem. Então, o osciloscópio é basicamente um dispositivo de apresentação gráfica que traça na tela o gráfico de um sinal elétrico, tá certo? Na maioria das aplicações, o gráfico mostra como o sinal varia no tempo. O eixo vertical da tela do display representa a tensão. E o eixo horizontal representa o tempo, né? A frequência, tá certo? A amplitude, o período e a frequência de um sinal pode ser então medidos somente usando um osciloscópio, tá? Além disso, a largura do pulso, o ciclo de trabalho, o tempo de subida e o tempo de descida da forma de onda de um pulso podem ser determinados através de um osciloscópio. A maioria dos osciloscópios pode mostrar pelo menos 2 sinais na tela ao mesmo tempo, possibilitando que a relação de tempo entre os sinais possa ser observada. Tá? Então a gente pode colocar 2 sinais na tela para, vamos dizer, você tem 2 placas, tá? Uma boa, tá? E uma ruim, no caso, certo? Uma que está com defeito. E você pode então comparar 2 sinais, uma da placa boa e outra da placa ruim. Isso é um método, né, de trabalho, é uma possibilidade que você pode fazer. Ou então, outra possibilidade que nós temos no osciloscópio digital é você gravar esses sinais. Tá? Você grava esses sinais num pendrive, tá? No osciloscópio, no próximo, na introdução, na parte 2, tá? Na próxima palestra, a gente vai mostrar isso. Você pode gravar a tela do osciloscópio, né? Gravar aquele sinal e depois comparar
tá? Usar como referência e comparar com uma placa defeituosa, tá certo? É um dos métodos, é uma dica que a gente dá. Eu troquei o slide agora, aguardar um pouquinho, que tem pessoas que demoram um pouco para trocar o slide. Se caso não trocou aí o slide, você, por favor, me avise, tá? Existem dois tipos básicos de osciloscópio, o analógico e o digital. Podem ser usados para visualizar formas de onda digitais. Assim como mostra a figura abaixo, o osciloscópio digital converte a forma de onda medida em informação digital, por meio de um processo de amostragem em um conversor analógico digital, ADC. Olhe bem aqui, né? Aqui nessa... Deixa eu botar aqui um mouse para melhorar para vocês. Deixa eu ver se o mouse... Bom, apareceu aí o mouse agora, né? Então, esse aqui é um osciloscópio digital, certo? Ele vai medir o sinal aqui na placa, tá? Vindo analógico, e dentro do osciloscópio ele vai converter esse sinal para digital, tá certo? Depois dele converter, ele vai montar esse sinal todo e vai mostrar então esse sinal na tela, tá? Já o osciloscópio analógico, que é esse segundo aqui, ele já pega o sinal e já coloca na tela direto, tá? A amostragem dele é em tempo real. Deixa eu mudar aqui o slide que nós vamos falar sobre isso. O osciloscópio digital é bem mais usado que o osciloscópio analógico porque tem diversas vantagens, tá? Entretanto, os dois tipos podem ser usados em diversas aplicações, sendo que cada um tem características que o torna mais adequado para determinadas situações. Osciloscópios digitais são úteis na medição de pulsos transientes que podem ocorrer aleatoriamente ou apenas uma vez. Além disso, pelo fato da informação relativa à forma de onda medida poder ser armazenada em um osciloscópio digital, ela pode ser visualizada algum tempo depois. Pode ser impressa numa impressora, tá? Ser mandada para uma impressora, ou completamente analisada por um computador ou outros meios, tá? Você grava a tela e depois você pode analisar então essa forma de onda, esse sinal, né? Comparar com outro sinal, certo? Comparar com um sinal de uma placa boa e você pegando um sinal numa placa ruim, né? E comparar os dois sinais, tá certo? Isso é uma dica, é um método de trabalho muito interessante. Então vamos para a operação básica de um osciloscópio digital. Qual será a operação básica, né? Algumas partes de um osciloscópio digital são similares às de um osciloscópio analógico, são muito parecidas, né? Ele vai ter o canal vertical, ele vai ter o controle horizontal, né? Vai ter o trigger, né? que faz parar o sinal na tela. A gente vai falar mais tarde aí, vamos falar de cada um deles. Então, mas o osciloscópio digital tem muito mais recursos, tá certo? Ele tem recursos diversos. Você pode fazer análise, traço, cursor. Você pode botar um cursor e medir um determinado pedaço do sinal, né? Ver a amplitude do sinal, a frequência, tá? Então, tem várias coisas que você pode fazer com o osciloscópio digital, que é muito melhor do que um osciloscópio analógico, tá? Entretanto, o osciloscópio digital é mais complexo do que um analógico, tendo geralmente um display de cristal líquido, né, LCD, no lugar de um CRT, tá? Então, um osciloscópio bem menor, mais leve, né, tá? Um osciloscópio analógico tem aquele CRT, aquele tubo de raios catódicos, né? É verdezinho, tá? E pesa, é um osciloscópio pesado, tá certo? Em vez de mostrar uma forma de onda à medida que ela acontece, o osciloscópio digital primeiro faz a aquisição da forma de onda analógica, tá? Através de sua ponteira, né? E converte em um formato digital, usando um conversor analógico digital que internamente no osciloscópio. Os dados digitais são armazenados e processados. Os dados então vão para um circuito de reconstrução e de display, na sua forma original, analógica, tá certo? Então ele vai para o display na forma analógica, na forma que realmente a ponteira pegou lá na placa, tá certo? Já o osciloscópio analógico, né? Ele já é em tempo real, tá certo? Vamos ver aqui um diagrama de blocos no osciloscópio digital, como é que ele funciona, né? Você tem a placa, vou botar aqui o nosso famoso mouse, né, para vocês ver se eu consigo aqui colocar isso pronto. Então aqui tem um mouse, né?
Aqui nós, desculpa, não tem o mouse não. Aqui tem a placa, né? Que você vai medir, tá certo? Nós temos a ponteira do osciloscópio, que nós vamos falar sobre ela daqui um pouco, né? Esse sinal da placa vai entrar num circuito vertical, veja bem aqui o circuito vertical, né? Esse sinal então vai para um conversor, vai ser processado, né? Analógico digital, ele vai ser transformado de analógico para um sinal digital em 1 e zeros, né? Como tem aqui em cima mostrando, certo? E esse sinal então vai ser convertido e vai ser mandado para um circuito de reconstrução, que vai pegar então esse sinal digitalizado, tá? E vai transformá-lo novamente em analógico para ser mostrado na tela de LCD, tá certo? Na verdade, ele é mostrado digitalmente nessa tela, né? Mas é igual ao sinal analógico que foi medido então aqui na placa, certo? É assim que funciona o nosso osciloscópio digital, tá? Então, com todos esses fatores aí, ele pode então gravar essa tela, tá? Ele pode analisar, parar, você pode dar um stop, tá? No osciloscópio, com aquele sinal que você mediu, você dá um stop, tem uma tecla lá, stop. Vocês vão ver futuramente isso aí, na próxima palestra, ou nessa hoje, talvez a gente mostre também, né? Você tem uma teclazinha interessante de stop, que você para aquele intervalo de tempo, tá certo? Porque aquilo ali é uma memória, ela está sendo gravado na memória do osciloscópio. Então você pega aquele intervalo de tempo e grava aquele sinal, tá? Então aquele sinal vai ficar parado ali na tela. Você pode, com isso, analisar esse sinal através de cursores, né, ver amplitude e várias situações, ver tensão, frequência, né, você pode calcular a frequência, várias coisas você pode fazer, tá? E você pode também gravar esse trecho de sinal, você pode gravar ele para futuros, né, testes em outras placas, tá certo? Você fazer um arquivo, uma base de dados com vários sinais, né, certo? Que você pode guardar para analisar placas futuras, né? Placas com defeito. Você pode então comparar esse sinal que está bom com o sinal que você mediu nessa placa defeituosa. Você compara o sinal, vê se os dois estão razoavelmente parecidos, tá certo? Eles não vão ser totalmente parecidos, porque cada placa tem determinadas nuances, tá certo? Pode haver pequenas diferenças de tensão, né? Alguma coisa na hora que você mediu também, algumas diferenças, pequenas diferenças, mas a forma de onda, a frequência, a tensão, tudo isso, tá? Tem que estar dentro de um parâmetro razoavelmente aceitável, tá certo? Nem muito diferente para cima, nem muito diferente para baixo, porque aí a forma de onda estará diferente, né? Certo? Então esse daqui é um bloco de um osciloscópio digital. Já o osciloscópio analógico, ele vai medir esse sinal aqui, ele vai medir esse sinal aqui na placa e vai entrar direto no circuito vertical, no caso aqui, tá? E o disparo é feito pelo circuito horizontal, que o circuito horizontal ele vai medir, ele vai disparar então a frequência, tá certo? Ele vai mostrar um circuito de disparo que a gente chama, mostra a frequência, tá? Junto com o sinal vertical, ele vai jogar então no tubo de raios catódicos, vai ser exatamente o que ele está pegando na ponta, tá certo? Ele somente vai amplificar, vai tratar esse sinal analógico para que ele possa, né, aparecer então no tubo de raios catódicos, no CRT, da maneira que está sendo medida na ponta, aqui na nossa ponteira, né, do osciloscópio, tá certo? Bom, aqui nós temos um painel frontal de um osciloscópio digital básico, tá? Na próxima palestra eu vou mostrar dois osciloscópios para vocês da Tektronix, tá? O modelo TDS 2001 e o modelo TBS 1052, tá? Que é um modelo novo, lançamento novo da Tektronix, com tela de TFT de 7 polegadas, colorida. É bastante interessante. Eu vou mostrar tudo como é que funciona esse osciloscópio, os comandos dele, para vocês utilizarem na manutenção. Quem sabe vocês já têm, né, ou vão comprar um osciloscópio dessa natureza e poderão então com essa palestra já terem um verdadeiro curso, né, porque vai ser realmente um curso básico bem interessante, tá? Não quer dizer que você vai ter um Hantek, por exemplo, como o Guiomar está falando aí, né, um Hantek de 20 utilizado em PC, né?
em notebook, você pode botar no PC. A única diferença, pessoal, que o software, ele não é físico, tá? Esse painel aqui do osciloscópio, vou botar meu mouse aqui novamente, esse painel do osciloscópio, tá? Ele no caso do osciloscópio físico, você está vendo os botões, você controla os botões com a mão, né? Você está vendo a tela, certo? No caso do Guiomar, que ele fala do Hantek, né? O Hantek que usa no PC, tá? A única diferença é que a tela desse osciloscópio e os controles dele vão estar em software, tá certo? Mas são idênticos, vai ter o botão lá de controle do vertical, vai ter um botão de controle do horizontal, vai ter o botão de controle do level, né, que é o nosso trigger, tá, para estabilizar o sinal na tela, que nós vamos falar daqui um pouco, tá certo? Vai ter os controles, você vai poder gravar também, tá? Você pode dar um pause naquele sinal, vai poder gravar aquele sinal para guardar, fazer uma base de dados, idêntico, igual ao nosso osciloscópio físico, tá certo? Não tem diferença, é tudo igual. O que faz o controle vertical no físico faz no PC também, tá? O software é muito interessante, os desenhos são interessantes, tem um botãozinho, né, azul e verde. Nós temos até um vídeo do Hantek 22, é o 2062, se não falha a memória, tá? De 20 MHz. Eu tenho lá no meu canal do YouTube, procurem lá, Rômulo Filho, tá? R-O-M-O-L-O espaço Filho, tá? Vocês procurem no YouTube, Rômulo Filho, tem o meu canal lá, e lá tem um vídeo falando sobre esse osciloscópio Hantek, tá certo? Que usa no PC. Vocês podem ir lá, eu mostro bem direitinho como funciona, como instalar ele. Você vai ver que é idêntico, né? Guiomar, você que tem aí o Hantek, né? Você vai ver que os controles são iguais, certo? Não vai ver diferença, não vai ver dificuldade para você ver isso na tela não, tá? No seu PC. Bom, aqui nós temos dois controles, ó. Nós temos dois canais, tá certo? Aqui nós temos um canal, o canal 1 e o canal 2, né? Aqui no painel, certo? Aqui nós temos o controle do vertical do canal 1, o controle do vertical do canal 2 e o controle do horizontal, tá? E aqui são botões de menu, tá certo? De stop. Tem várias coisas aqui que vocês verão isso aqui na próxima palestra, tá? Por enquanto nós vamos falar desses controles básicos de entrada, né? Para que vocês conheçam como utilizar um osciloscópio, como trabalhar com ele, tá? Então vamos adiante. Eu mudei o slide, pessoal. Se alguém demorar para mudar aí, vocês me avisem, viu? Controles do osciloscópio digital. Esse é o nosso slide atual, tá? A vista frontal do painel de um osciloscópio é mostrada na figura abaixo. Existem diferenças entre instrumentos dependendo do modelo e do fabricante, mas a maioria tem certas características que são comuns, tá certo? Então, se você tem uma marca diferente de um Tektronix, que nós vamos mostrar na próxima palestra, não se preocupe, porque todos eles são muito parecidos, viu? Muito parecidos mesmo, tá? O Antônio Carlos está dizendo que tem o Tektronix TBS 1062, né, Antônio Carlos? Pronto, é igual o 1052 que eu vou mostrar, só que o 1062 é 60 MHz e o 1052 que eu recebi hoje é 50 MHz, tá? Aí você vai ver que são iguais, né? Só muda a frequência, tá? O Carlos Uruaí está dizendo que está indo para um de 100 MHz. Tudo bem, é bem melhor, né? É bem melhor, mas também é bem mais caro, tá certo? Então, existem diferenças, né, entre um modelo e o outro, mas são poucas diferenças, tá certo? Todos eles têm os mesmos controles verticais, horizontais, de level, né, que é o trigger, os menus, é muito parecido, viu? É muito parecido, pessoal. Por exemplo, as duas seções verticais contêm o controle de posição, que é esse botãozinho aqui em cima. Deixa eu ver se aparece o meu mouse, que esse mouse é um pouco terrível aqui no controle, demora um pouco para aparecer para vocês. Aqui nós temos o controle de posicionamento do sinal na tela verticalmente, tá? Ele sobe ou desce na tela, tá? O vertical aqui é o sobe e desce, tá certo? É nessa posição, tá? O horizontal é daqui para esse ponto, tá certo? É onde a gente vai medir a frequência, tá certo? Então, a amplitude, que é daqui para cá, que é o vertical, nós vamos mexer aqui no vertical, com a amplitude do sinal,
tá? O que é amplitude? É volts por divisão. Cada quadradinho desse que vocês estão vendo aqui vai ser uma divisão. É conhecido como uma divisão. Então, se você colocar aqui embaixo no osciloscópio, ele vai mostrar para vocês as tensões, tá? A frequência, a amplitude, tudo mostra aqui, na parte de baixo do osciloscópio. Tem uns que mostra aqui na lateral. Vocês vão ver a diferença do TDS para o TBS da Tektronix, né? O TDS ele mostra lateralmente e o TBS mostra aqui embaixo, tá? Mas é igual, a mesma situação, né? Então, cada quadradinho desse aqui é um intervalo de quê? De tensão, no caso, tá certo? Deixa eu ver aqui que eu estava... É uma divisão, né? O pessoal conhece muito como divisão. São divisões, tá certo? Então, verticalmente é a amplitude do sinal relativa ao quê? A tensão, tá certo? E horizontalmente, assim, nesse sentido aqui, tá? É o quê? É divisão por segundo, tá? Por segundo. Então, você vai ver a frequência, você vai fazer o cálculo, né? Depois nós vamos fazer um exemplo na parte 2 da nossa palestra. Nós vamos dar um exemplo como calcular uma frequência, tá certo? Você mede um sinal, onda quadrada, lá, aí você vai contar quantas divisões tem dessa aqui, né, por segundo, vai ter uma formulazinha que eu vou mostrar para vocês como é que faz, e vocês podem calcular então a frequência, tá certo? Mas o osciloscópio digital é o tipo da besteira. Isso é muito bom para quem tem osciloscópio analógico, tá? Mas o osciloscópio digital ele te mostra a frequência na tela, tá? Ele vai te mostrar a tensão, ele te mostra o período, a frequência, a amplitude, tudo que você quer ele te mostra na tela, tá? Tem recursos nessas teclas de menu laterais que você pode então ver tudo isso, não precisa fazer cálculo, mas é interessante a gente conhecer como calcular também, né? Então diz assim, o botão acesso, menu canal e o controle vertical, certo? Então nós temos aqui o botão de controle da tela, onde você pode colocar o sinal verticalmente na tela, para cima ou para baixo, tá? Aqui, esse botão aqui é o botão que vai mostrar quantos volts por divisão, tá? Cada divisãozinha, cada quadradinho no orçamento, vou repetir novamente, cada quadradinho desse aqui é uma divisão, certo? Então aqui você vai colocar quantos volts por divisão vai ter esse sinal, tá? Para mostrar na tela. E se você botar um aqui e botar 3 quadradinhos, são 3 volts. Se você botar 5 aqui, cada quadradinho, cada divisão com 5, 3 quadradinhos seriam 15 volts, tá certo? Então funciona assim dessa maneira, viu? A mesma coisa, os mesmos controles vertical do canal 2 são idênticos, tá? É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma entre os dois, certo? Já o horizontal, que é esse daqui, né? É um botão, por exemplo, que ele mostra o sinal da esquerda para a direita, né? Você pode posicionar o sinal nesse sentido horizontal, tá certo? E esse controle de baixo, tá? Ele vai controlar quantos segundos por divisão terá cada quadradinho desse. Quantos segundos, né? Microsegundos, nanosegundos, milissegundos. Cada quadradinho desse vai valer 10 milissegundos, 10 microsegundos ou 10 nanosegundos. Não importa. Aí o sinal, por exemplo, começa nesse quadrado aqui, nesse ponto, tá? E termina nesse ponto. O que? São 8, né? 8 divisões, né? 8 divisões, tá? Multiplicado, por exemplo, por 10 microsegundos, que ele estiver em 10 microsegundos, você vai ter 80 microsegundos. Então esse sinal, do início dele ao final dele, será 80 microsegundos. Então com esse valor você vai ter uma formulazinha que você calcula e você chega à frequência do sinal, tá certo? A gente vai mostrar isso aí na próxima palestra. Hoje nós estamos falando somente sobre a introdução, como utilizar o osciloscópio, tá? Para vocês conhecerem os controles e poderem então começar a mexer. E na próxima palestra, que será sexta-feira que vem, vocês já poderão ter esse conhecimento, então fica mais fácil da gente mostrar isso para vocês em foto, em vídeo, né? Tá? Eu vou ver se coloco uns vídeos, fazer uns vídeos e colocar também lá no nosso canal, né? No YouTube, para que vocês possam assistir e ver isso aí sendo feito, né? Porque aqui, se eu for colocar vídeo, vai ficar muito pesado. Eu vou mostrar em fotos, tá certo? Mas vai ter esses vídeos aí lá no YouTube, eu vou passar para vocês no dia.
Então, controles verticais. Na seção vertical do osciloscópio mostrado, podemos ver que existem controles idênticos para cada um dos canais, o canal 1 e o canal 2, né? Eu falei anteriormente. O controle de posição nos permite mover verticalmente para cima e para baixo a forma de onda mostrada na tela. O botão de menu, existe um botão de menu bem aqui no meio, entre o botão de deslocamento, né, e o botão de tensão por divisão, tá? Existe um botão chamado botão de menu, que vai botar um menu na lateral do display, tá certo? Então ali você vai poder colocar, se você quer que o sinal esteja com a componente DC, se o sinal vai estar sem a componente DC, que seria o AC, né? Se você quer medir período, várias situações aqui que a gente vai mostrar para vocês, tá? O botão de menu provê acesso para a seleção entre diversos itens, os quais aparecem na tela, tais como os modos de acoplamento, tá? Que eu falei agora, né? AC, DC ou GND. Você pode botar em GND ou alguns que está já traduzido, né? Vai aparecer terra, certo? Para você então colocar o traço bem centralizado aqui no centro do osciloscópio. Porque às vezes você bota GND, o traço está bem aqui em cima, né? Então você zera, você coloca ele na posição 0, tá? Para poder então fazer as medidas corretas do sinal, né? Tá? E depois então você escolhe. O AC, ele não tem a componente DC, tá certo? Então ele vai ficar bem centrado. O sinal fica bem no meio, tá? Bem no meio do risco 0, tá? Mostrando o semiciclo negativo e o semiciclo positivo do sinal, tá certo? Já o DC, ele já vai colocar a componente DC, então esse sinal vai subir, vai ser do 0 para cima. Por exemplo, o sinal tem 3 volts, tá? Se ele tem 3 volts, ele vai ficar a 3 quadrados para cima, né? 3 divisões para cima do 0, tá? Eu geralmente utilizo o AC, tá certo, pessoal? Para poder ver melhor essa forma de onda. E a gente pode também saber a tensão de amplitude dela pico a pico, ou média, ou RMS, tá? Na lateral, tá certo? No próprio display ele vai mostrar para você. Ajuste fino ou grosso, de volts por divisão, tá? Atenuação da ponta de prova, entre outros parâmetros. Atenuação da ponta de prova são provas de 1x, tá? De 10x, de 100x, tá certo? Ela tem um resistor em série com a ponta de prova, tá certo? Geralmente os osciloscópios digitais, eles trabalham com pontas de prova 10x, tá certo? Geralmente, não são todos, mas a maioria deles vem com a ponta de prova 10x, tá? Então, se você usar uma ponta de prova 1x, você tem que mudar a configuração do osciloscópio, porque senão ele vai mudar, ele vai lhe dar informações totalmente erradas no osciloscópio. Então, você tem que ver se a tua ponta é 1x, 10x, tem pontas de prova que vem com a chave, né, para 1x e para 10x, tá certo? Os osciloscópios digitais da Tektronix utilizam pontas de prova de 10x, tá certo, pessoal? Então você não pode colocar nele e configurar 1x, né, porque ele vai lhe dar totalmente as configurações erradas, tá certo? Ele vai lhe dar configurações totalmente errôneas, né? Então vocês observem bastante isso aí. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ponta de prova, eu posso voltar a falar um pouco sobre isso, né? O controle V/div, né, que seria volts por divisão, tá certo? Cada quadradinho desse é uma divisão no vertical, viu, pessoal? Ajusta o número de volts representado por cada divisão vertical na tela. O valor no qual volts por divisão é ajustado para cada canal é mostrado na parte inferior da tela, tá certo? Aqui na partezinha inferior da tela, você vai ter lá, mostrando para você bem direitinho, né? Deixa eu ver aqui o mouse, ver se o mouse aparece. Pronto, tá aqui, ó. Bem nessa parte de baixo aqui, ele vai te dar todas essas informações, tá certo? Existe um botão também chamado Match no menu, tá? É um botão que alguns osciloscópios estão na lateral, outros osciloscópios estão no menu aqui, outros osciloscópios estão aqui entre esses dois botões, tá certo? E o que é esse match? É um botão aritmético, tá? Você pode pegar os dois canais, tá? O canal 1 e canal 2, e pegar dois sinais e fazer multiplicação, diminuição, soma, né? Entre esses sinais, tá? Isso se utiliza muito na programação, nos laboratórios, tá? Em projetos. No caso da manutenção, a gente não usa esse botão de match, tá certo? Provê a opção de seleção de operações que podem ser realizadas sobre as formas de onda de entrada, tal como subtração, adição
ou inversão até, né? A inversão também é outro parâmetro que você pode medir, tá certo? Vamos aqui adiante. Os controles horizontais. Vamos falar um pouquinho sobre os controles horizontais. Se vocês tiverem dúvida, depois vocês perguntem, tá certo? Mais tarde, aí, no final, a gente vai dar uma pausazinha para responder as perguntas de vocês, as dúvidas, né? Na seção horizontal, os controles se aplicam aos dois canais, tá certo? Não interessa se você está usando o canal 1 ou o canal 2 ou os dois juntos, tá? O controle horizontal é para os dois canais ao mesmo tempo, tá? Nos permite mover horizontalmente para a esquerda ou para a direita a forma de onda mostrada na tela. O botão menu provê a opção de seleção de diversos itens que aparecem na tela, tais como base de tempo principal, visualizar a expansão de uma parte da forma de onda, entre outros parâmetros. O controle segundos por divisão, seconds, divisão, né? Por divisão, ajusta o tempo representado por cada divisão horizontal, ou base de tempo principal. O valor ajustado em second divisão é mostrado na parte inferior da tela, né? Aqui nessa parte inferior da tela, vamos nós de novo com o nosso mouse. Pronto, apareceu um mouse aí, né? Então, na parte inferior aqui da tela vai mostrar lá se você está usando milissegundos, cada divisãozinha dessa, cada quadradinho desse, se está em milissegundos, se está em microsegundos ou se está em nanosegundos, tá? São as três divisões que você vai poder colocar aqui no seu botão, tá certo? Existem osciloscópios que têm mais do que isso, tá certo? Mas geralmente a básica é essa: milissegundos, microsegundos e nanosegundos, tá? Você pode colocar aí a quantidade que você quer, 10, 20, 30 milissegundos, 50, 100 milissegundos, tá certo? Bom, acho que deu para vocês entenderem isso aí. O nosso controle horizontal é exatamente isso, para vocês aumentarem e expandirem, né, o sinal na tela ou contraírem o sinal na tela, tá? Vocês podem expandir. Vamos dizer que você tenha vários intervalos de tempo na tela, você pode diminuir para um intervalo somente, para 2, para 3, para 4 ou para vários, para você ver vários sinais, vários intervalos, desculpa, na tela. O controle de disparo ou trigger, ou também conhecido como level. Tem muitos osciloscópios que têm o nome de level. Tá? Na seção controle de disparo, o controle de nível, o level, né, determina o ponto da forma de onda a ser sincronizada, onde ocorrerá o início da varredura para mostrar a forma de onda de entrada. O botão menu provê a opção de seleção entre diversos itens que aparecem na tela. Tá? Deixa eu botar aqui o mouse novamente, vamos lá. Aqui está o mouse, aqui tem os botõezinhos de menu aqui na lateral, certo? Tem os botões de menu aqui na lateral, que você tem várias opções de trigger, né? Várias opções de parar esse sinal da tela, de posicionamentos no sinal em que você pode fazer ele parar na tela, tá? Então ali fala, incluindo trigger por borda ou por inclinação, fonte de trigger, modo de trigger entre os parâmetros. Existe também uma entrada para sinal de trigger externo, que é exatamente esse daqui. Você pode pegar o trigger externamente, você pode botar lá no sinal, no aparelho, e fazer com que o trigger, o controle seja externo, tá? Esse é um botão muito importante para você poder parar o sinal na tela. Vamos mostrar já aqui pronto, aqui nós vamos ver o sinal de disparo, né? O trigger faz com que uma forma de onda estabilize na tela, ou que o pulso que ocorre apenas uma vez ou aleatoriamente seja visualizado na tela, tá? Além disso, ele possibilita que observemos atrasos de tempo entre duas formas de onda, tá certo? A figura abaixo compara um sinal não sincronizado com um sincronizado, tá vendo? Deixa eu... Bendito mouse, né? Vamos lá. Então, esse sinal aqui é um sinal fora de sincronismo, tá certo? Não quer dizer que tem dois canais um em cima do outro, não. Eles estão desincronizados, está fora de sincronismo. Você não consegue ver ele na tela. Então, quando você utiliza aquele botão de trigger, né, ou level, você vai fazer com que o sinal fique dessa maneira aqui, parado na tela, para você poder verificar o sinal, né, para você ver a amplitude, ver todas as características desse sinal, tá certo? Se você ficar nesse modo aqui, você não consegue ver o sinal direito, né? O sinal fica totalmente fora como é que se diz? Esqueci a palavra, pessoal. Mas ele fica fora,
Tá certo? Então você não consegue identificar o sinal, você precisa utilizar o botão de trigger para fazer com que o sinal pare na tela, tá certo? Para você então poder ver as características do sinal e medir o sinal, ver frequência, essa coisa toda, né? Então, a figura abaixo compara um sinal não sincronizado com um sincronizado. Esse lado aqui, o lado esquerdo, é não sincronizado e do lado direito, sincronizado. O sinal não sincronizado tende a ficar à deriva na tela, gerando uma visualização de múltiplas formas de onda, tá? Então vamos adiante. Eu acho que o trigger aí deu para vocês entenderem. Nós estamos fazendo uma coisa muito básica, tá certo, pessoal? No próxima palestra, então, a gente utilizando essas informações básicas, porque vocês têm que ver, as pessoas que já conhecem, que já trabalham com osciloscópio, têm um pouco de paciência, porque tem pessoas que nunca viram osciloscópio na vida, tá? E estão olhando hoje, estão aprendendo como funciona esse instrumento de teste de bancada, tá? Então, o acoplamento de um sinal no osciloscópio, isso aqui é importante, tá? O acoplamento é um método usado para conectar ao osciloscópio uma tensão relativa a um sinal. Os acoplamentos DC, né, ou CC, né, e AC ou CA são geralmente selecionados a partir do menu, tá, na seção vertical do osciloscópio, tá, você aquele botãozinho de menu, você aperta ele, então você lá pode mudar se você quer DC ou se quer AC ou se quer terra, né, o GND, tá? O acoplamento DC nos permite visualizar a componente CC, tá, a componente corrente contínua do sinal, tá certo? Então o sinal tende a subir no centro da tela, é o 0, né? Ele tende, se você tiver, por exemplo, 3 volts, ele tende a subir, né? E mostrar para você a amplitude, 3 volts ali, tá certo? Do 0 até o 3, tá? E o acoplamento AC bloqueia a componente corrente contínua do sinal, tá? De forma que vemos a forma de onda centrada em 0. Então a forma de onda vai ficar, o centro dela, o meio dela, vai ficar bem naquele risco central do osciloscópio. E aquilo que eu falei, o modo GND nos permite conectar a entrada do canal ao GND para vermos onde está situada na tela a referência 0, né? Porque se você está usando o acoplamento DC, você precisa saber da referência 0. Senão o osciloscópio vai lhe dar informações errôneas. Tá? Você tem que colocar a base do seu sinal no 0, na referência 0. E no acoplamento AC, essa referência 0 tem que ficar bem no centro do sinal. Para você ver, então, o que? O semiciclo positivo e o semiciclo negativo. Tá certo? De um sinal. Uma onda, uma senoide, né? Para você comparar, você vê a parte positiva e a parte negativa, então, desse sinal, tá certo, pessoal? Bom, mudei aí o slide, se alguém tiver dificuldade aí me avise que eu volto. Acoplamento do sinal no osciloscópio. Aí continuando, né? A figura abaixo ilustra o resultado na tela dos acoplamentos DC e AC, usando uma forma de onda digital, tá? Que tem uma componente CC. Olha, a ponta de prova de tensão mostrada na figura ao lado é essencial para a conexão de um osciloscópio de um sinal ao osciloscópio, perdão. Tá? Como todos os instrumentos tendem a afetar o circuito a ser medido devido ao efeito de carga, né? A maioria das pontas de prova dos osciloscópios tem uma resistência em série de alto valor para minimizar esse efeito. As pontas de prova que têm uma resistência em série 10 vezes maior do que a resistência de entrada do osciloscópio são denominadas pontas de prova X10. As pontas de prova sem resistência em série são chamadas de pontas de prova X1. Então veja aqui, pessoal, do lado esquerdo, ó, é um sinal com a componente DC, tá certo? Você vê aqui a referência 0 volts, bem no centro, né? E o sinal está, então, bem acima desse 0, né? Mostrando aqui a componente DC do sinal, tá? E aqui do lado direito é o sinal com acoplamento AC, sem esse componente DC, né? Então você vê que você pode ver, ó, aqui em cima, você pode ver o semiciclo do sinal positivo e o semiciclo do sinal negativo, tá? Então eu utilizo muito esse lado aqui, esse tipo de acoplamento, que fica bem mais fácil da gente poder, então, verificar o sinal, fazer algumas medições no sinal, tá? Vou mudar aqui o slide, tá certo, pessoal? Vamos falar um pouco sobre a ponta de prova, tá? A ponta de prova tem um ajuste que nos permite compensar a capacitância de entrada do osciloscópio, tá certo? A maioria dos osciloscópios tem um sinal
de saída usado para compensação das pontas de prova que fornece uma forma de onda quadrada calibrada. Então, no osciloscópio tem um local ali do lado do osciloscópio, tá, que você pode engatar essa ponta de prova. Você engata a pontazinha de prova lá e vai ter um sinal de onda quadrada, geralmente é 5 volts, tá, pico a pico, e 1 kHz, uma onda quadrada, para você então fazer as medições e calibragem do osciloscópio. Antes de efetuar uma medição, devemos nos certificar de que a ponta de prova está compensada adequadamente para eliminar qualquer distorção introduzida no sinal. Tá? Normalmente existe um parafuso ou outro mecanismo que ajusta de ajuste da compensação da ponta de prova. Aqui na ponta de prova, na pontozinha de prova, geralmente acima desse botãozinho de X1 e X10, tem um potenciômetrozinho, tá? Um parafusozinho, tá? Que na realidade é um trimpote interno, que você vai fazer a compensação dessa ponta de prova. Viu, Guilmar, aí no Rantec, certo? Nesses osciloscópios para PC, você vai ter esse controle lá atrás, viu? Onde você pode engatar a ponta de prova, certo? Para pegar essa onda quadrada de 1 kHz por 5 volts, tá certo? Aqui eu vou mostrar para vocês a compensação, como é feito. Ó. A figura abaixo mostra formas de onda para 3 condições de ponta de prova. Adequadamente compensada, que é essa da esquerda, tá certo? Vamos ver aqui se o mouse tá vindo. Eu não sei por que esse mouse dá tanto trabalho. Eu vou fazer uma reclamação lá pro pessoal. Bom, aqui, ó, essa imagem aqui do lado esquerdo é uma forma de onda, né, adequadamente compensada, tá, pessoal? Você tem que deixar a ponta de prova desse jeito, tá, com a forma de onda idêntica, tá, para que você possa então não ter distorções no seu sinal quando você for medir na placa, tá? Aqui no meio, no centro, nós temos uma forma de onda quadrada subcompensada. Tá? Então você precisa ajustar aquele potenciômetrozinho, aquele parafusozinho que tem na ponta de prova, para deixar ele igual a essa da esquerda. Tá certo? Ou ela pode estar também sobrecompensada. Você vê aqui que essa aqui tem uma curva, né? Na subida ela faz uma curva aqui. Tá? E essa outra ela faz um pico, né? Aqui. Tá certo? Ela dá um pico aqui, tipo um transiente. Né? Isso aqui vai deformar a sua forma de onda na hora que você for medir. Tá certo? Então, se você estiver com uma forma de onda dessa maneira no osciloscópio, tá? Medindo lá com aquele onda quadrada, né? Ou um gerador de funções, ou no osciloscópio tem essa forma de onda quadrada, tá? Então você no parafusozinho lá da tua ponta de prova, você faz a subcompensação ou a sobrecompensação para que fique bem quadrada essa forma de onda, tá, pessoal? Bom, o que nós falamos aí o básico, tá? Então esse é um básico para você poder comprar seu osciloscópio ou pegar o seu osciloscópio na empresa onde você trabalha, tá? E começar a mexer nele, ou na escola, né? Você poder começar a mexer nele, tá? Essas operações são operações básicas que você deve conhecer, tá? Existem operações bem mais avançadas, que isso aí nós damos no curso, tá? Vai ser aulas no curso. Então, são a maneira de você usar o osciloscópio no modo avançado. Tá? Esse aqui é o modo básico. Eu coloquei isso porque tem muita gente que não conhece, né? O osciloscópio, nunca teve contato com esse equipamento de teste. Tá? Tem vontade de comprar um e não sabe para que serve, na é verdade. Tem pessoas que têm esse osciloscópio, eu conheço técnicos, amigos meus, que têm esse osciloscópio que está jogado num canto lá, na prateleira, que não sabe utilizar, não sabe para que serve, não sabe usar, né? E o osciloscópio, esse equipamento de teste é excelente, pessoal. É um equipamento de teste sobremaneira excelente, tá? Você mede tensão do sinal, você usa ele como um multímetro. Se você não tem um multímetro RMS na sua bancada, o osciloscópio ele mede tensões RMS. Não precisa ser sinal, tá certo? Você pode medir uma fonte, de notebook com valores RMS, tá certo? Esse mente vai ficar um traço, ele não vai ficar uma onda quadrada dessa natureza. O traço vai subir do zero, por exemplo, se cada divisãozinha dessa for de 1 volt e você estiver medindo uma fonte de 3,3 volts num notebook, por exemplo, vai ficar um traço reto, né? Um traço reto aqui em cima,
tá? Deixa eu pegar aqui até um retinho aqui. Vai ficar um traço reto aqui assim, mais ou menos aqui, nessa posição aqui assim, tá certo? Que vai te mostrar que está com 3,3 volts. E aqui embaixo, vai mostrar, embaixo na tela do osciloscópio, vai te mostrar 3,3 volts. Mas você precisa, logicamente, no menu, colocar lá que você quer ver a tensão RMS. Porque você tem 3 modos de ver tensão no osciloscópio. E a tensão pico a pico, tá certo? A tensão média, que são os multímetros comuns que você tem na sua bancada, ele mede a tensão média, tá? No caso, ele mede a tensão média. E a tensão RMS é uma tensão verdadeira, mais verdadeira, tá? Os multímetros RMS são muito caros, são na faixa de R$800 para cima, tá? Então, no osciloscópio você tem um multímetro, né? Um voltímetro, no caso, um voltímetro RMS, um voltímetro que mede pico a pico e um voltímetro também que mede a tensão média que você vai ter então no seu multímetro de bancada, um multímetro comum, tá? Esse é um detalhe muito interessante, certo? Ele também mede frequência, tá? Ele é um frequencímetro, certo? Então se você tem um osciloscópio, você não precisa ter um frequencímetro, porque ele já é um frequencímetro, tá? Ele vai medir, se você for medir um cristal, medir um clock, né? Medir um gerador de clock, aqueles circuitos integrados geradores de clock, né? E você tem lá 48 MHz, então você coloca lá naquele pino do CI e vai lhe aparecer na tela. Pode ser que você não, dependendo do valor do seu osciloscópio, pode aparecer uma faixa branca, né? Uma faixa que está tudo comprimido lá. Tá? Não tem problema. Para osciloscópios com maior capacidade, por exemplo 100 MHz, ia medir já um intervalo de tempo, né? Poderia até medir um intervalo de tempo desse sinal. Mas o osciloscópio de 20 MHz, com uma frequência de 48, não vai medir. Vai ficar uma faixa branca. Tá? Mas lá no seu frequencímetro vai dizer 48 MHz. Tá certo? Vai lhe dar a tensão do sinal. 1,5 volts, por exemplo, a amplitude desse sinal, vai lhe dar a frequência, tudo direitinho. Ele é um frequencímetro, tá? Então, quem tem osciloscópio não precisa frequencímetro, tá, pessoal? Apesar que a gente sempre tem essas coisas na bancada. Um frequencímetro não é caro, né? Então, mas é interessante, tá? Então, é um recurso do osciloscópio. Outro recurso do osciloscópio é você ver o sinal, né? Ver a forma de onda, por exemplo. Você vai ver uma forma de onda de um cristal, tá certo? Você vai medir ali na ponta do cristal e ele vai lhe dar uma senoide, tá? E vai lhe dar uma frequência, um cristal de notebook, tá? Por exemplo, da Multi-I/O, 32.768 kHz, tá? Então ele vai lhe mostrar um sinal senoide, uma senoide, tá certo? Com um valor de 32.768 kHz, tá? E um sinal perfeito, uma forma de onda senoidal perfeita. Se ela tiver ruído, se ela tiver problemas aí, deficiência, deformações, com certeza pode ser aquele capacitorzinho que fica... Tem 2 capacitores, um em cada ponto do cristal, né? Então, se houver deformações nessa onda, ou se ela tiver uma amplitude muito pequena, tá? Então pode ser aqueles capacitores que estão com problema. Ou o próprio gerador, né? Ou a própria Multi-I/O, ou o próprio gerador de clock. Tá certo, pessoal? Bom, nós falamos aqui, nós vamos fazer um sorteio aí para o pessoal que está aqui na nossa... que ainda está, né? Aqui na palestra, tá certo? Alguns caíram aí, às vezes a internet do pessoal cai, tá? Então, alguns saíram, outros já conhecem essa parte toda, tá? Então, estão esperando a segunda palestra, né? Mas os que ficarem, nós vamos fazer um sorteio aqui de um convite, tá? Para um site chamado SpeedShare, é um site de torrents, onde tem filme, tem programas, tem apostilas, tem muita coisa lá, tá certo? Que vocês podem baixar, né? Vocês gostam de quem gosta de filme, né? Quem gosta de apostila, quem gosta de videoaula aí do pessoal aí que eles botam lá, né? Então vocês podem baixar isso aí, tá certo? Eu vou sortear com um convite aqui entre os pessoal que está aqui na palestra, tá? Eu não vou incluir aqui o Joan San, né, Joan San, porque realmente você já ganhou, né? Eu já lhe dei um, né? Você já, numa palestra passada, você foi um dos sorteados, tá certo? Eu não me lembro se o Guilmar você não foi sorteado, né, Guilmar? Você é meu aluno também. Eu acho que o Ivan está aqui, não, o Ivan também não foi. Eu acho que tem algumas pessoas aqui que foram sorteadas, né? Que
que essa daqui eu vou excluir, tá certo? Eu não vou colocar no sorteio, né? Tá bom? O Guilmar tá dizendo que não, né? Vamos ver, quem sabe você dá sorte, né, Guilmar? E o Ivan também, ó. Só sobrou eu mesmo, cara. Que nada, rapaz, tem um monte de gente aqui. Então vamos ver. Bom, vamos falar um pouquinho aqui da próxima palestra, tá? A próxima palestra é a parte 2, vai ser uma parte mais não saiam da sala, porque se que sair da sala não vai ser sorteado, tá, pessoal? Então, a próxima palestra, a parte 2, vai ser na sexta-feira que vem, dia 26, tá? Dia 26/9, nós vamos utilizar esses dois osciloscópios que estão aqui, tá certo? Esse osciloscópio aqui é um TDS deixa aqui o cursor. Isso aqui é o TDS 2001, que eu falo no meu curso, né? No curso aqui da Top Treinamentos, a gente usa esse osciloscópio na aula, né? E esse osciloscópio eu recebi hoje, esse outro TBS 1052, que é uma versão nova da Tektronix, né? É um lançamento novo da Tektronix, você vê que a tela dele é 7 polegadas, esse aqui é só 5, né? Esse é 5 polegadas, esse aqui é 7 polegadas, TFT, é um LCD TFT colorido, tá? É um TFT colorido, tem muito mais, é 800 por 600 na resolução dele. Esse outro aqui não é, com essa resolução. Esse aqui tem essa resolução de 800 por 600, tá? Colorido, tem muito mais recursos que esse do lado. Todos os dois são de 50 MHz, tá certo? Mas ele tem tem alguns recursos a mais que esse TDS. E o TDS tem algumas coisas que o TBS não tem, tá certo? Existe uma diferença entre os dois e a gente vai mostrar aí foto com os dois na próxima palestra, tá? Vamos falar sobre os dois, né? Esse aqui, vamos botar uma foto maior aqui, esse aqui é o que eu recebi hoje, é o TBS 1052B, né? Esse osciloscópio aqui, para quem quiser comprar, ele é muito bom, tá certo? Ele está sendo vendido lá na Farnell, eu comprei lá. Não estou fazendo propaganda deles não, viu, pessoal? Mas eu comprei lá por R$ 1.052, com frete gratuito, tá certo? Tem um lá também, tem um outro lá que eu recebi a propaganda hoje, R$ 965,00 e 70 MHz da Agilent, né? Não é um osciloscópio Tektronix, mas é um osciloscópio de excelente qualidade também. E tem uns osciloscópios até barato hoje, até que a Farnell está vendendo esse Agilent, né? De 70 MHz, tá? Por um preço muito bom, R$ 965,00, viu, pessoal? Vocês podem comprar até 12 vezes lá pelo PagSeguro. É interessante. Eu não estou fazendo propaganda deles não, é só para vocês saberem quanto é que custa o preço, né, de um osciloscópio, tá? Então esse é um modelo novo, um lançamento novo da Tektronix. E esse outro aqui é um lançamento mais antigo, tá? É o TDS 2001. Já tenho ele há uns 2 anos, é um excelente osciloscópio, né? Tektronix, nem se fala, tá? É o melhor osciloscópio mundial, tá certo? Então, se vocês forem comprar, compre um Tektronix, porque Tektronix é um Tektronix, né? É uma Brastemp, né? É uma Brastemp, né? Então, o Tektronix hoje é a melhor tecnologia em osciloscópio mundial, tá certo? Então, na próxima palestra, a gente vai falar sobre nós vamos dar exemplo com esses osciloscópios, tá aí? É a Ferrari, isso mesmo, Denilson. É a Ferrari, né? A Ferrari dos osciloscópios, tá certo? Não esses modelos que estão aí, que esses modelos são de 50 MHz, que tem até de 200 MHz, tem até de 1 GHz, tá certo? Mas custa uma fortuna, né, pessoal? E um osciloscópio de 50 MHz dá para você fazer tudo, consertar televisão, dá para você consertar notebook, tablet, o que você quiser, tá certo? Dá para você fazer tudo. Se você preferir comprar com uma frequência maior, com uma capacidade maior, né, 60, 70, 100 MHz, 200 MHz, logicamente você vai gastar dinheiro, né? Você vai gastar bastante e vai ter a mesma coisa, não vai mudar nada, tá certo? Se você não vai usar para projeto, não vai usar em laboratório, o de 50 MHz é excelente para você, tá? Para aqueles que querem comprar. Então, pessoal, vamos lá. Vamos fazer o sorteio, né? Sorteio aqui, vamos ver um sorteio. Aqui, minha esposa aqui já tá pegando, né? Já anotou aí, já fez o papelzinho? Né? Então nós temos aqui, ela já colocou nos papelzinhos aí, vai fazer um sorteio para o pessoal, tá certo? Tem um pessoal novo aqui na sala, né? É um prazer vocês aí que são novos aqui na sala, que não conhecem ainda Top Treinamentos, ou que conhecem, né? Vamos ver quem é o sortudo de hoje, né?
Vamos ver. Deu? Sacode aí esse negócio. Sacode. Sacode. Vamos tirar o papelzinho aqui de dentro pra gente ver quem é que vai ser o sorteado da noite, né? Vamos ver quem vai ser o sortudo na noite. Eu não acredito que vai ser. Opa! Vamos ver quem é. Mas rapaz, não acredito não. O cara é sortudo demais, mano. Rapaz, eu sei não, cara. Você tem sorte demais, viu, bicho? É o nosso amigo, quem será, hein? O cara é sortudo demais, bicho. Eu não acredito num lance desse, não, cara. Parece até mentira. Eu acho que eu vou botar esse papel de novo lá dentro e vou sortear outro, sabe? Porque, pai, não é brincadeira, não, cara. O cara é sortudo mesmo, não tem jeito, não. Guilmar, foi você que ganhou, viu? Você é sortudo mesmo, cara. Eu nunca vi um negócio desse, não. Eu tava pensando até em botar o teu nome lá dentro de volta e sortear outro, viu, cara? Porque ele tava falando aqui e você comentando aí também, né? E aí você foi o sortudo, cara. Depois você manda, eu vou mandar pro teu e-mail, eu vou mandar o convite lá pro teu e-mail, tá certo? Aí você, através desse convite, você entra lá no site da SpeedShare lá, se cadastra direitinho, tá? E lembre-se sempre, fique ligado o tempo todo, tá? Com o torrent, instale o torrent na sua máquina e fique o tempo todo ligado, tá? Para você começar, você baixa as coisas de lá, você vai ter um crédito, tá? Para baixar. Aí depois desse crédito, tá? Aí você tem que ficar fornecendo também, tá? Para os usuários baixarem da tua máquina, tá certo? Senão você não faz pontos, aí você não pode baixar mais nada. Senão eles cortam você lá, viu, pessoal? Viu, Guilmar? Depois, pessoal, vocês vão ter... Na próxima palestra a gente vai sortear mais um, tá certo? Mais 1 ou 2 convites. Vamos ver quantos convites eu tenho lá no grupo, aí eu vou sortear mais, tá? Hoje eu tenho um somente, e o sortudo do Guilmar aí ganhou, né? Tava falando aí, realmente ganhou, né? E na próxima palestra a gente vai sortear mais 1 ou 2 convites para vocês aí, tá certo? E vocês tiverem dúvida, então aí, coloquem aí as suas dúvidas aí no chat agora, que eu vou responder, tá?